Bem, meus amigos, mais um episódio do Medléo Podcast. Hoje nós vamos. Vocês estão gostando desses podcasts, desses episódios com tema, né? E nas redes sociais aí tiveram muitos pedidos que a gente começasse a aprofundar nas questões técnicas da nossa área, da minha área, que seria medicina do trabalho, seria na parte de perícias, né? E não diferente, ó, e novamente, Igão, tá vindo numa série aí, teve apenas uma pessoa, duas pessoas que não eram da série aí, que não eram meus sócios, né? Mas hoje eu trouxe um sócio, mas continuando na série Amigos, continua, né? Meu amigo, engenheiro Tiago Quirino, nós temos em sociedade uma empresa de engenharia de segurança, faz parte aí de equipe de perícias da IMDB, é um cara que toca também lá em engenharia, junto com o Nelson também, mas além disso, é dono de uma porrada de empresa aí, acho que ele coleciona CNPJ. Tem gente que coleciona brinquedo, tem gente que coleciona caixa de fósforo, lata de cerveja, esse cara aí coleciona CNPJ, né? Então, tá também fazendo uma migração para o digital aí. Depois o pessoal, a gente vai colocar no Igão aí na descrição do vídeo, as redes sociais dele ali, tá entregando muito conteúdo bacana, gratuito. Segue lá ele na rede social, ele vai colocar. Mas você chegou aqui até agora, não deu o like, não se inscreveu, não compartilhou, pô, não custa nada, né? Então é uma forma de você agradecer aí, é fazendo esses três pontos. Se inscreve, compartilha e dá o like no vídeo, né? Se fizer sentido para você, que isso aí é muito importante para a gente. Tiagão, obrigado pela seu bloqueio de agenda, sua vinda até aqui. Sim. Você Tá? pede a gente como amigo acima de tudo, né, Léo? A gente é amigo, a gente se gosta, então acho que esforçar-se para estar junto de pessoas que a gente gosta é sempre muito bom, né? E também contribuir para a nossa jornada de crescimento, nossa, principalmente, né? E depois para os amigos que acompanham aí o Medléo. Tenho certeza que hoje vai ser top, hein? Pô, bacana. Vai Pô, ficar bom aqui. e eu gosto também, porque a gente traz aí esses assuntos, e assuntos que, além de trazer informação para todos, a gente também tenta mostrar a nossa visão técnica sobre alguns assuntos. Então, o tema, você vai já, provavelmente está na thumb lá, está na descrição do vídeo, vai ser sobre, especificamente, insalubridade, mais específico ainda na parte de riscos biológicos. Então, lá na NR15, anexo 14, a gente vai falar sobre riscos biológicos. Por quê? Dentro da área, tanto na engenharia de segurança, quanto na parte de medicina do trabalho, quanto nas áreas de perícia, isso aí é um pega para capar. É mesmo, Né? é. Então, você tem várias interpretações, onde cada um tem a sua visão, e isso é muito bom. Esse tipo de discussão técnica é muito bom, que faz engrandecer, né? Que te faz melhorar como profissional e também, ao meu ver, é uma benesse para a própria pessoa na questão, quem é o exposto à questão de insalubridade, que você vê que a técnica aumentando, você vê a maior cobrança do uso de EPIs, e a gente vai falar sobre tudo isso, o nível de exposição, as frequências de exposições e tudo mais, né? Mas vamos lá. Antes disso, eu quero que você se apresente, Lógico, né? com E certeza. fale aí para o público quem Padrão, que é né? o doutor engenheiro Tiago Quirino. Bom, então, eu sou profissional desde 2012, né, Léo? Comecei aí na área técnica, né? Acima de tudo, sou um apaixonado, né? E sou um grande estudioso porque eu gosto de aprender, né? Então, fiz a engenharia ambiental, né? Fiz a pós-graduação em engenharia de segurança, tá? E dali coleciono ali algumas pós-graduações. Na última vez que eu contei, estava em 12 pós, né? Então como a gente é refém da informação, a gente tem muita coisa gratuita na internet, mas também o diploma às vezes conta, né? E isso às vezes converte muito para recorrência de clientes, né? E de parcerias, né? E dali a gente até fez uma outra graduação, né? Que é engenharia civil, né? E
tô no segundo período da fisioterapia, Que né? bacana. Essa é nova, essa eu Esqueci não de te sabia. falar, Essa é nova. esqueci de te comunicar, né? Comecei tem uns 2 meses, eu acho que 13, né? Queria muito ir para medicina, mas hoje, por tempo, eu não consigo, né? Você sabe, você é médico. Uhum. Hoje, para você fazer uma medicina, não é tão simples de tempo, né? Uhum. Então, eu não tenho esse tempo disponível para ficar integralmente dentro né, de uma faculdade para poder cursar. Tenho ainda desejo de algum tempo futuro ter esse tempo, mas hoje as empresas que nós temos depende muito da presença da gente, né, Léo? Uhum. Então, eu acho que daqui a um futuro bem próximo, acredito que eu tenha condições, né? Pô, que bacana. Também sou membro da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, a BHO, né? E faço parte da Associação de Peritos IBAP, juntamente com os peritos aqui do Rio de Janeiro, onde eu atuo de maior predominância, né? Tenho formação técnica em segurança e eletrotécnica, né? E enfermagem também. Fiz enfermagem técnico, né? Pô, que bacana. Então, assim, tenho uma boa vasta aí conhecimento em relação à saúde e segurança e sempre voltado para engenharia de segurança. A única faculdade que eu fiz que foge um pouco foi engenharia civil, né? Sim. Que eu também sou apaixonado aí por Mas aí, estruturas, mas né? você falando em engenharia civil aí, você pode falar sobre as linhas de vida, você Voltado para pode, proteção segurança, proteção coletiva, né? coletiva. Pô, é uma visão aí do engenheiro É uma também, coisa isso é assim, eu bacana. costumo dizer que eu sou apaixonado por segurança do trabalho, né? E depois que a gente começou a fazer muitas perícias, juntamente quando a gente se conheceu, né, Léo? Eu acredito que o risco biológico seja um debate em plena consciência aí e falta de informação aí disponível na internet, né? Então, Exatamente. o tema que você já me apresentou aqui, a gente vai debater, conversar, realmente vai acrescentar bastante no pessoal que acompanha vocês aqui, Exato. né? E quando a gente fala do risco biológico, a gente teve recentemente a pandemia aí e o Covid, e a gente viu a questão de exposições, né? Então, até mesmo do trabalho remoto, para você diminuir as curvas de infecção, né? O nível de exposição, a importância de EPIs. Então, tudo isso, a visão da questão ambiente insalubre e risco biológico ficou muito evidente, Exato. né? Ou seja, nós que já vivíamos isso de alguma forma, ficou muito mais prevalente as perguntas, as ações e assim o nível de conhecimento das pessoas, mas o nível de conhecimento eu não quero misturar com a exposição à informação. Hoje a gente está no nível de exposição à informação e a informação às vezes é correta, muitas vezes incorreta e às vezes parciais, né? Dando margem para interpretação. Sobre a questão exposição ao risco biológico, lembrar que a gente tem um regramento, uma norma regulamentadora, que é a NR15, Exato. Não e dá para dentro fugir. dela tem lá um outro documento, que é um anexo, que fala sobre risco biológico, né? E ali, dentro de uma lei que é antiga, desde quando? 70? 79, né? Então, eu não me recordo, eu vou lhe trazer, mas assim, é bem antigo, né? É 1979. pouco revisitada pelos Foi legisladores. publicada e ela não foi mais revisada, né? Pois é, e o que acontece? Então, passa muita coisa, muitos produtos químicos são colocados para fundos de NR15 e as questões biológicas vão se conhecendo, vão se atualizando níveis de exposição, tipos de exposição, frequência de Modo exposições, de avaliar, intensidade de exposição, isso modo muda, de ferramenta avaliar, de extrair essa forma de informação. contaminação. E aí o que acontece? Os estudos eles crescem de um lado e a norma fica parada, né? Então, isso dá margem para muito tipo de interpretação, né? E como, trazendo para a perícia e para as normas de medicina do trabalho, quando a gente analisa o indivíduo, cria-se polêmicas. E é por isso que a gente trouxe esse ponto para cá, Você né? falou no caso da pandemia, é muito interessante, porque para os profissionais de saúde e segurança, a gente lida com muitos aí, a gente sabe que o conhecimento sobre propagação de risco, o que é contato, como analisar tempo de permanência, qual é a forma que se analisa um vírus e uma bactéria, né? Ficou muito espaçada por conta da falta de informação nas academias. Então, na formação básica, quem faz um técnico de segurança, a gente percebe que eles saem dos cursos sem um pleno conhecimento de como reconhecer o risco biológico. Para grande parte ainda é um bicho de sete cabeças, né, Léo? A pessoa atua muito bem no risco químico, físico, mas quando chega no risco biológico, ele acaba engessando ali, né? Dá uma engrenagem para, né? Exato. No que tange a pandemia, a gente percebeu muito claro
a forma que se contamina o próximo, né? Uhum. A gente tem aquele dilema que a gente vai discutir aqui. O que que é contato em risco biológico, né? É contato de físico, cutâneo, ou é contato mesmo ambiente como eu estou aqui contigo? No Covid, nós percebemos como é danoso, né? Você está no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, né? E junto com um portador de uma doença infecto, né? Que Exato, passa de pessoa para pessoa, né? exato, exato. Pelo menos para mim, realmente ficou muito mais sensitivo Uhum. a minha percepção de risco em relação à propagação do agente biológico. Para mim ficou muito, eu aprendi muito com o Covid. Uhum. Sei que foi um momento difícil para todo mundo, né? A gente sabe que perdemos muita gente, mas no que tange de extrair do que é ruim, o que é bom, eu consegui tirar muita coisa boa, Com né? certeza, a gente aprendeu muita coisa. Tu até trouxe o Marco Conte aí. Se você não viu esse episódio aí, que ele fala sobre a interpretação de estudos científicos, né? O cara é uma referência nacional nesse ponto. Certo. E ele falou assim, muita coisa que foram, se eu não me engano, ele falou de 2.000 estudos de. Perdoa, Marcão, eu não recordo o número que você falou, mas assim, são muitos estudos diariamente em todas as áreas do conhecimento. E para você pegar, extrair a leitura do que realmente vale ali, e é isso que ele fala assim, ó, separar o trigo do joio, né? E durante a pandemia, durante o Covid, milhares e milhares de estudos foram lançados e a gente tem que analisar, opa, é assim, dessa forma, o que acontece? E vai sentando a poeira, né? A gente começa a separar o que é informação que realmente vale a pena, do que não vale e tudo mais. Mas vamos voltar especificamente no risco biológico, eu vou entrar na questão pandemia e colocar lá o risco biológico, né? Então a gente está falando assim, de bactérias, vírus, protozoários, Protozoários. fungos, né? Então assim, a gente está falando de uma série de exposições a agentes biológicos que você, uma vez exposto, e a gente vai falar a forma de exposição, né? Você percebe que você deve receber um adicional no seu salário, né? Sobre aquele risco aumentado, risco acentuado, perto do padrão das pessoas, do profissional trabalhador comum, você tem um risco, um tipo de exposição que você teria que receber um valor a maior no seu, no Provento seu ali. provento, no seu salário, né, e Exato. tudo mais. Então, basicamente, uma forma, então ele é um adicional, tá certo? E uma vez que está exposto, você recebe, e uma vez que você não está mais exposto, Deixa de você receber. deixa de receber. Então, é um resumo muito básico, né, sobre o que é, para a gente entrar na questão risco biológico. Só fazer um adendo, Leonardo. Uhum. Nós sabemos que a NR15 e anexo 14, o anexo 14 é o menor anexo de toda a NR. Toda mesmo. 15, né? Não vamos comparar com outras normas, né? Mas é um dos mais polêmicos e um dos mais difíceis de se aplicar, Com né? certeza. Ele é uma folha, até menos de uma folha ali, 2/3 da folha, né? E a forma de se aplicar ele ainda é muito divergente em relação ao conhecimento que o profissional tem sobre o risco biológico, conhecimento de vida profissional que ele tem. Então, você pode ter 10 médicos, 10 engenheiros entendendo Totalmente diferente. Até hoje, de por forma exemplo, diferente aquele anexo. vou te dar um exemplo, né? Existe, para o médico, se você está exposto a um risco biológico, basta um momento para a contaminação. Por exemplo, se a pessoa tossiu no seu rosto, basta aquele momento para você se contaminar, se houver propensão para que ocorra. A pessoa é um hospedeiro, está infectado. Covid, por exemplo, você está com Covid, tossiu no seu rosto, ela pode acontecer o contato naquele momento. Então não é. A gente discute a questão permanência. Só que o que a lei fala? Tem que ter contato habitual e permanente. Né? Que ela também não explica. Exato, Né? o que é o permanência, o que é o contato, tudo mais. A gente tem todo o regramento que a gente estuda sobre isso, mas a lei é uma coisa. E quando você é chamado para uma perícia e perito oficial do juízo, você não pode inventar. Você tem que ser técnico. Tem que ser você não pode opinar. O que fala a lei é aquilo, então Verdade. a lei tem que ser aplicada, né? Poxa, então assim, falou uma coisa tão interessante, pois né? o pessoal a gente vê muito abre imagem, porque tem um artigo 473 também ali do Código de Processo Civil que te dá margem para convencimento de muita coisa. Mas você também não pode sair do que a lei
Tirando da coloca. sua cabeça, né? Tirar da sua Achismos, cabeça os né? achismos. É, Então você não pode pegar interpretações de documentos de convencimento, de norma, de regramentos de convencimento e fugir da norma séria, da norma principal para colocar a sua interpretação e o que técnica. mais acontece, né, É o que Leonardo? mais A gente acontece. se desdobra muito para convencer o colega que está ali, né, em outra parte ali, É. de forma que ele conduzir o trabalho não é Ou quer técnico, né? fazer justiça social ali naquele momento É, técnico. verdade. Então, assim, vamos dar um exemplo. Então, eu vou entrar já na Vamos lá, seara aí. bota o pé lá. Vamos lá. Por exemplo, eu sou um operador de saúde, ou seja, operador de saúde, eu atuo na área de saúde, né? Então ali, vamos supor, nós temos os ambientes que, se você comparar com qualquer outro ambiente, é um ambiente muito mais propício ao risco biológico, ok? Fato, né? Só que dentro do risco biológico, eu tenho duas gradações, eu tenho dois tipos, eu tenho grau médio e grau máximo. E dentro, se você puxar depois o anexo 14 da NR15, você vai ver que tem todo um regramento ali de hospitais, de clínicas, e tem outros também, posto de vacinação, no caso quem trabalha com Contato com animais, animais, né? Esgoto, exatamente, galeria, esgoto, galeria, e lixo ali urbano. tem um regramento. Só que acontece, e um dos pontos mais polêmicos na área de saúde, quando a gente vai falar de, por exemplo, técnico de enfermagem, enfermeiros e Auxiliar de médicos, limpeza. tem auxiliar de limpeza, que daí eu vou separar esse ponto para a gente falar de Boa. limpeza, que também é um ponto super polêmico, né? Mas falando dos profissionais de saúde, há o entendimento de dois tipos de percepção de salubridade, grau médio e grau máximo, Certo. né? Ali, você ganha 20%, que está aí, com os operadores de direito, uns falam que é sobre salário mínimo, outro falam que é sobre salário da pessoa, né? Tem muita coisa que é pacificada, que é sobre salário mínimo nacional. Aí tem uma série de interpretação estadual, mas daí não é nosso caso. O nosso caso aqui Operar nisso, né? Nós somos não, a gente fala operadores, que é de percepção de né? Somos 20%, e aí técnicos. os operadores do direito que fazem, nós somos auxiliares da justiça Exato. como a gente está atuando como perito judicial, né? Aí que acontece? E essas duas percepções aí tem uma diferença, né? Só que é muito mais sobre, por exemplo, vamos colocar o Covid, que é a pessoa ficar em isolamento infecto-contagioso. E a pessoa trabalhar com esse tipo de pessoa, o profissional de saúde, trabalhar com essa pessoa em isolamento. Se ela trabalha todos os dias ali, devidamente trajada, eu quero falar do EPI também, e o seu condão de neutralizar o agente biológico, tá? Certo. Mas ela devidamente trajada e exposta todo dia, por exemplo, aquela pessoa, vamos colocar aí setores, vou colocar a questão do Marcão também, que veio no episódio anterior, ele é referência em tuberculose no Brasil, pelo Fundão. Ali ele tinha um ambulatório de tuberculose, enfermaria da tuberculose, né? Então, aqueles profissionais que todos os dias trabalham de forma rotineira, permanente, habitual naquele ambiente, na minha percepção, né, estando exposto todo dia a uma pessoa que é infectada por tuberculose, ela tem uma percepção adicional de salubridade de grau máximo. Verdade, Estou colocando verdade. assim, colocando sem fazer perícia, mas uma percepção, tá? Número 2. Agora, aquele profissional que trabalha no ambiente hospitalar, mas assim, que eu tenho desde fratura por exemplo, numa questão ortopédica, né? Trabalha ali, ela está mais exposta por estar no ambiente de trabalho? Sim, ela está mais exposta. Mas ela está tão exposta, igual a pessoa que trabalha só na enfermaria de tuberculose, e ela Não, só não. trabalha na Em relação a enfermaria. nível de risco, não, né? Exatamente, o nível de risco, né? Então, É. assim, a gente não está discutindo se ela Isso é muito está coerente o que você mais está exposta. falando. Então, o que acontece? Essa sensibilidade de análise que você está tendo é muito coerente. Pois é, e assim, se a gente for seguir a regra é essa, né? Então, assim, a gente não pode fugir. Agora, por óbvio, na outra parte da perícia, nós temos outros dois atores que são os assistentes técnicos, desculpe, os assistentes técnicos, tanto da parte que está processando, como o assistente técnico da parte que está sendo processado, que pode ser um engenheiro ou um médico, né? Essas duas pessoas, elas têm por direito serem parciais, ou seja, tecnicamente, mostrar que aquele cliente que contratou ela para defender a tese Uhum. técnica vai encontrar brechas técnicas e falar assim, olha, não, peraí, não basta uma infecção,
não basta, ó, não tem aqui o regramento tal, não tem, e achar elementos técnicos para que a sua tese seja a condutora para A decisão uma decisão do juiz. juiz mais adequada para o seu cliente. Exato. E o que acontece? Que nesse embate começam a se criar até mesmo não só situações de fantasia, mas também situações que valem discussão técnica. Opa, realmente tem uma série de informações técnicas aqui que estão cobertas de razão, né? E é por isso que a gente sempre recomenda, principalmente quando é levantado questão de perícia, para que as pessoas tentem contratar o assistente técnico, né? Com Porque certeza. o seu nível o seu Possibilidade. potencial de chance de ter êxito aumenta demais. Muito, muito, muito. Muito. É a mesma coisa você chegar sozinho. Na verdade, até decisivo isso, né? Muito. Quantas experiências nós já ganhamos porque nós temos, né? Muito. Normalmente a gente ganha a boa parte, né, Léo? Juntou É. medicina com segurança é a melhor coisa, né? Porque a medicina acaba sendo a parte complementar da engenharia de segurança, né? E a parte da engenharia de segurança complementa a medicina, né? Então aqui você tem a medicina e a engenharia, né? Exatamente. Então o que acontece? Dentro dessas perícias aí, a gente tem, por exemplo, aqueles pedidos da pessoa que, por exemplo, trabalha em setores do hospital ou setores de uma clínica que tem muito menos exposição a setores que a lei, ou seja, que o regramento legal fala, por exemplo, no anexo 14, sobre salubridade de grau máximo, e já tenta a sua percepção de grau máximo porque o colega recebe. Um exemplo claro disso é quem atende na recepção de uma clínica. Exato. Um auxiliar administrativo. Exato. E outra coisa, aí você fala assim, tem lugares que não recebe, inclusive, né, insalubridade. Por exemplo, o fato de você também estar dentro do hospital, mas trabalhar no anexo administrativo também, aí dá para se discutir se tem insalubridade ou não. Né? Então, assim, tem que ver onde que é esse anexo, é próximo da onde, tem exposição com o paciente doente, sim ou não. Aí, o que acontece? Mas eu estou num ambiente que é insalutífero, eu estou num ambiente que o risco é maior. Peraí, onde que é esse ambiente? Isso, né? Não tem é uma bem técnica. que o regramento não diz nada sobre estar, né? É contato. Exatamente. E tem algo muito ruim também, que é a questão de justiça gratuita. Isso conduz, muitas vezes, para quem não é ético, para quem é incorreto, para um tipo de laudo, decisão, né? um tipo de conclusão, nem decisão, né? não só o reclamante, mas assim, dá uma disparidade, nesse caso é o reclamante, óbvio, mas dá uma disparidade na conclusão da pessoa que está pensando no dinheiro. Então, às vezes, o perito, que não é correto, ele fala assim, poxa vida, se eu der para a empresa a conclusão favorável, eu vou ter um honorário muito menor. Eu estou levantando uma bola aqui extremamente polêmica, gente. E assim, mas é a realidade dos fatos, tá? Então, assim, eu não, é algo que a gente tem que estar sempre colocando na análise aí e dificultar e tentar limar do mercado esse tipo de, entre aspas, profissional que põe a sua conclusão, em vez da tecnicidade, põe na questão financeira, né? Então, já está dito aí o meu ponto, né? Mas existe sim esse tipo de profissional que faz o quê? Que pega a sua conclusão e analisa, pô, tô com dúvida. Eu vou garantir honorário. Vou tender aqui, né? Vou tender aqui. E aí, novamente, é um ponto para ser colocado para o assistente técnico. Porque a gente vai desconstruir a narrativa de conclusão de um cara que não é ético. Com assistência existente, você consegue desconstruir isso de maneira muito fácil, né? Porque você percebe na conclusão, você vai ganhar o traquejo na sua mão, você já fica muito mais sensitivo à questão da conclusão. Você já viu que ele entendeu. Então, dali você já faz um parecer ali, né, discordante, para poder influenciar o juiz, dar mais tempo, faz novos quesitos, assim você vai dificultando a vida dele. Que, aqui do outro lado tem alguém que entende, tá? Não é bem o que você quer. Exatamente. Né? Eu tenho um cliente que ele é a nível nacional de atendimento em hospitais e instituições de saúde, e recentemente teve decisão
aí sobre a percepção de quem trabalhou naquelas tendas Covid, né? Certo. E como esse cliente aí fez gestão de algumas tendas Covid, ele separou alguns profissionais, né? E que atendiam nessas tendas, ok? E outros profissionais dessa mesma instituição não trabalhavam nas tendas. O que acontece? Por óbvio, quem trabalhou muito mais exposto ganhou insalubridade no grau máximo, de 40%, né, sobre o salário. Aí, novamente, discussão se é salário mínimo, se é salário da pessoa, isso aí não é conosco, é operadores do direito, né? Mas ganhou 40% de adicional de salário. O que acontece? Automaticamente, pessoas que atuaram naquele ambiente hospitalar, mas não na tenda Covid, e não expostos diretamente a colaboradores Covid, desculpa, a pacientes Covid, começaram, depois que saíram, ou até mesmo durante o contrato de trabalho, entrar com ação. Porque na percepção de salário, desculpa, a percepção do adicional de 20% para 40%. Ah, porque estou exposto a Covid também, estou trabalhando, continuo trabalhando, tudo mais, blá, blá, blá. Aí o que acontece? Aí a gente tem que ser a ferro e fogo na lei. O que a lei fala? O que a norma fala? O que o regulamento legal fala? Verdade, Né? verdade. Então, assim, não é porque acha que deve. Você Né? deu um caso legal, Léo. Vou aqui mudar um pouco o cenário, mas ainda a linhagem do entendimento é a mesma. Imagina um motorista de ambulância que tem um médico enfermeiro lá e trabalha, né, com manobra de pacientes acidentados e pode ter um portador de doença infecto, né? Uhum. Então você percebe só, o motorista na sua humildade de entendimento, ele pode ainda ter esse entendimento. Falar, bom, olha, eu tô aqui dirigindo ambulância, né? Uhum. E eu tô aqui com pacientes, abro a porta ali, às vezes o camarada entra ali dentro da maca na mão do médico, eu também teria que ter o direito da insalubridade. Uhum. Então você percebe que a falta de conhecimento e julgamento tende muito para o cenário né, da percepção de perigo que a pessoa tem, não por norma. Exato. Né? Opa, eu estou em perigo. Em que sentido? Exato. Né? É por norma ou é pela sua sensação de exposição? Exato. Porque a gente que trabalha com segurança do trabalho e medicina, nós sabemos que nós queríamos que várias outras atividades tivessem listadas no anexo 14. Muitas, Né? muitas Mas isso não acontece, a norma é descontinuada. Exato. E não, Né? e não dá para brigar com o que está escrito. Né? Exato. E a gente Não trouxe tem condição. esse debate para justamente legisladores aí, ou quem o deva fazê-lo, atualizar muita coisa. Eu concordo com você. Você tem uma norma que uma série de atividades ali não são cobertas, e aí abre margem para interpretações, né? E aí, essas margens para interpretações, aí cabe a discussão técnica, e é por isso, novamente, a questão é necessário a participação do assistente técnico, no mínimo, porque você se defender dessas interpretações aí, né? E aí, sobre ainda a questão técnica da insalubridade. Tiveram também, sabendo que a Covid ela é uma infecção comunitária, né? Muita gente que trabalhava também, eu fui infectado. Mas sabe se foi infectado durante o ato? Por exemplo, um O ato caso que eu laboral, peguei, né? a pessoa se infectou, só que ela era grupo de risco, e grupo de risco naquela época do Covid, elas ficavam de preferencialmente em home, ou afastado, ou contrato suspenso, e uma série de atividades lá Medidas ali, que né? tinham para afastar o grupo de risco da frente de trabalho, Exato. e era assim. O que acontece? A pessoa entrou com uma ação de percepção de salubridade, só que trabalhava de casa. E Poxa, aí, como se faz, infectou do né? Covid. Aonde, Mas né? assim, Indo o comprar trabalho pão, dela foi totalmente indo à administrativo e farmácia. pedia a percepção É. de 40%. Não, não, Então, não a dá para meu ver, provar, né? uma aventura jurídica, É. né? Mas assim, se você colocar, ela tinha o cargo de técnico de enfermagem, tinha a função de salubridade, recebia salubridade, um erro de não retirada de percepção, uma vez estava em casa, trabalhava só documentalmente, e a terceiro ponto, ela pedia nesse processo, depois que foi demitida, uma majoração para 40%, que, a meu ver, durante todo o período que ela ficou, que foi exatamente sobre o período que ela ficou, tá? Exato. Ela ficou aí 1 ano e pouco trabalhando de forma de teletrabalho, tá certo? Ponto. Então, aí vem a questão da percepção. Mas é o seu técnico de enfermagem, tudo bem, mas não Mas trabalhava exposta, verdade. né? Tem que ter nexo, Leonardo. Tem que ter Nexo. nexo. Relação, o que é o nexo? Exato. Relação trabalho versus exposição. Exatamente. Pessoa versus atividade que ele executa. Exato. Dentro daquele lapso temporal de 8 horas da manhã, não sei, jornada do trabalho. Isso. Fora disso, não tem como enquadrar. Exatamente. Né? Não há exatamente. necessidade, né? Então, assim,
Não, Muita agora, coisa. só fazendo um complemento, um adendo. Imagina um advogado que pega uma ação dessa, Claro. né? Você vê que não tem sentido nenhum. Se ele conhece um pouco de saúde e segurança em relação à NR15 e anexo 14, Uhum. ele sabe que não há sentido nenhum, é perda de tempo. Exato. Não, e você provocar a máquina, né? É, Mas também tem outra verdade. Tem muita gente que tem direito a muita coisa e não põe nas iniciais. verdade. Sabe por quê? Porque não tem o conhecimento. Então, por exemplo, cresceu muito isso depois do Covid, pelo menos na minha empresa, e você percebe isso, que você também tem a empresa, Tá que é, crescido que é mesmo. aquela, Daqui a pouco começa a voltar ao normal. exato, aquela análise de viabilidade que a gente faz antes, junto com o advogado, que você analisa a documentação, a parte médica, a documentação na parte de segurança, você analisa e primeiro verifica a viabilidade. Número 2, depois que você verificar a viabilidade, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer o traçar a estratégia técnica e depois Dá um sentido para aquilo ali. começa depois a fazer Verdade. o É tão bom alinhamento quando isso entre a acontece, estratégia né? técnica. Que eu falo assim, tem É um muito cliente bom quando a gente hoje trabalha nesse que ele inicial. não faz assistência técnica antes de contratar a viabilidade do pedido. Né? Então, assim, todo a viabilidade, ele fala assim, pô, tem muita coisa hoje que eu nem ponho mais na inicial, vai ser perda de tempo. Que daí vai lá, provoca o judiciário, paga a perícia, atrasa o processo, porque até agendar a perícia, fazer vistoria, e blá, blá, blá. Aí o que acontece? Você perde muito tempo ali numa coisa que vai dar água, né? Entendeu? Provavelmente dá água. Né? Então, assim, isso levantou muita qualidade dos clientes que contratam e a qualidade técnica também dos pedidos que a pessoa analisa. Então, assim, é ideal também que a pessoa saiba, e eu vou entrar na questão EPI agora, que tem outro ponto também no risco biológico, né, que é sobre a questão EPI. A norma fala o seguinte, se você está num ambiente insalubre, norma com geral, tá? Não estou falando do anexo 14, não. A norma da NR15, ela fala o seguinte, se você põe um EPI, um EPC, né, equipamento de proteção coletiva ou proteção individual, equipamento de proteção individual, que neutralize Fato. aquele risco, né, a exposição àquele risco, aquela percepção de insalubridade se extingue. Verdade. Tá? Baseado em norma. E Não há norma, novamente, em norma. norma. Em norma. Só que quando a gente puxa o anexo 14 no risco biológico, a gente sabe que o EPI, vou colocar de forma genérica aqui, tá? Ele não tem o condão, ele não consegue neutralizar a ação do risco biológico. Ele consegue minimizar, mas neutralizar não consegue, tá? Então é a mesma coisa falar assim, se eu usar máscara para o Covid, eu vou estar isento. Não, não tá. Você tem o risco de contaminação ainda. Você diminui o risco, tá certo? Aí, se é da pessoa de contato, se é da própria pessoa, aí é outra discussão, Certo, tá? certo. Mas assim, então, o uso de luva, mas ainda existe risco de contaminação. Você falou uma coisa interessante, porque quando você olha lá na R15, né, eu até tenho um item na cabeça, é o 15.4. Eliminação e neutralização da insalubridade ocorrerá quando? Você tem ali a linha A e a linha B. A B que fala sobre fornecimento de equipamento de proteção individual, né? Aí, bom, aí como as normas estão interligadas, o que a gente acaba fazendo? Qual é a norma que trata sobre EPI hoje brasileira? A NR6. Você vai lá na NR6, aí você faz uma análise lá. Quais são dos EPIs listados na NR6 que fala sobre, menciona o risco biológico? Só tem um. É para equipamento de proteção individual, mão, luva. Não, lá não há prescrição para máscara, óculos, né? Mas vamos pensar assim, né? Pensa só você é médico, pensa só um pessoal na África combatendo lá o ebola da vida, tá? Se você pegar qualquer manual técnico hoje, Leonardo, procedimento técnico das maiores organizações que tratam sobre risco biológico, Fiocruz, Anvisa, né? Alguns até hospitais de renome que acabam operando bem nesse sentido, qualquer um deles, você pode pesquisar lá, você vai ver uma relação de equipamento de proteção ao risco biológico que a NR6 não faz previsão. Até o próprio Covid agora, quando aconteceu, você via a maioria dos profissionais com equipamento de proteção impermeável. Aí você fala assim, bom, a NR6 não fala sobre isso, né? Nos deixa sem fundamento legal técnico, tá? Mas os outros estudiosos, né, as organizações, tratam muito bem disso daí. Isso quer dizer,
Um exemplo aqui rápido. Máscara de proteção PFF2, aquela azulzinha que tem o filtro, né? O pessoal usa muito para particulado e neva. Se você pegar qualquer procedimento técnico, manual, você vai perceber que eles pedem para fazer uso. Por quê? Por causa do bioaerosol. Gotículas no ar suspenso, né? Sim. Acaba a máscara tendo um retardamento bom, né? Aí o pessoal fala muito sobre aquela máscara N95, Certo. né? Que ela não é prescrita no Brasil hoje, né? Ela é NIOSH fora Brasil, né? Regulamentada lá. Tem eficiência mínima de 95% mínima. A PFF2 tem eficiência mínima de 94% padrão brasileiro com CA. Certo. Né? Qualquer procedimento hoje, se você for olhar e fazer uma busca sobre EPIs para risco veloz, você vai pegar PFF2, luva de PVC e às vezes um macacão da vida aí de uma marca aí bem conhecida. Aí eu te pergunto, você como médico, né? Será que de fato esses equipamentos de proteção que o pessoal usou na Covid não tem proteção? Porque se não tiver, porque usou? Porque se não tem, porque Não. os procedimentos técnicos fazem menção disso? Você minimiza, né? Porque o que acontece? Aí a gente está falando sobre a questão proteção de saúde versus insalubridade. São coisas correlacionadas, mas uma coisa é neutralizar, outra coisa é minimizar. É óbvio que você tem que minimizar seus riscos, né? Então, de forma alguma, mas quando a gente fala insalubridade, a neutralização como a norma prediz, não existe. Complicado mesmo. Né? Você, óbvio, é uma coisa assim, você vai ter que operar a pessoa com luva, você vai ter que fazer o manuseio de fluidos da pessoa devidamente equipado, porque você vai minimizar o seu que você adoeça, que você tenha contato com aquele agente, minimizar. Mas o que a norma fala quando utiliza neutralizar, 100% e aí você perder a questão da adicional de salubridade, não é, você acabou de falar, 95% de eficiência do N95, né? Você tem os 5% de contaminação. Se você for parte de 5%, acabou. É por periculosidade. Se tiver 1% condição sinistra, acabou. Vai para o espaço. Vai para o espaço, entendeu? Então é exatamente isso que a pessoa tem que ficar muito alerta. O profissional de saúde, segurança, um engenheiro, médico, técnico. Tanto que, quando a gente pega o anexo 14, você falou lá que ela tem meia página, realmente, você vai entrar lá na internet, você vai ver que é meia página de um papel pequenininho, né, anexo 14. Né? E diferente das demais itens da NR15, né, você olha lá, ele não tem risco mínimo. Né? Adicional risco médio e máximo, né? Então é 20 e 40. Não tem aqueles 10% que a norma prediz também. Eles já estão dizendo, ó, pra gente aqui cara, já é de médio, é médio e alto. no teto já, né? É médio e alto. Você falou da máscara, por exemplo, a gente trabalha com proteção respiratória. Por exemplo, você tá aí barbudo, tá até legal, bonito, né? Só que eu não tô. Eu tô com muito mais. Eu também fiz a minha barba tá aqui. Para quem usa proteção respiratória, cara, você tem que garantir, por exemplo, controle de massa muscular. Se a pessoa engorda muito, a máscara muda. Se emagrece muito, a máscara muda. Exatamente. Vedação, né? Você tem que ter vedação da máscara para poder fazer com que aquele equipamento de proteção respiratória seja eficiente. Exato. Tem uma série de comportamentos ali adjacentes que vai garantir a eficiência da máscara. Isso. Aí você pega o médico, né? Lá, o infectocontrole tá lá de linha de frente lá, né? Aí ele tá lá com óculos, máscara, face shield, né? Não vai casar isso, né? Você tem rotação da máscara, né? Ele tira para, né? Então tem alguns comportamentos que humanos comportamental que a gente sabe que a eficiência do EPI se perde. E é nessa que há a contaminação. Exatamente. E outra coisa, eu lembro que tinha aqueles corredores de cloro, fenol, eu não lembro exatamente qual que era a substância clorexidina, eu não lembro qual que era realmente a substância. Quaternário de amônio. Quaternário de amônio, exatamente. Então, assim, você tinha... Tem outros produtos, mas esse foi mais... exatamente. Então, você tinha aqueles corredores e tudo mais. Passava de braço aberto. Passava de braço aberto. Então, assim, foi algo que trouxe muita coisa nova, vou colocar essa palavra para não ser pejorativo, e muita coisa boa também, né? Então, para o nosso ambiente aqui. Outro ponto também que é bacana a gente colocar aí
foi distanciamento, né, que foi colocado, 2 foram as metros no regras, mínimo, né? né? Exatamente, É. fazia o cálculo de velocidade do espirro. É, Eu né? já tive sentado, exatamente. Então, assim, É mesmo. é verdade, para fazer distanciamento, fazer um cálculo de velocidade da pressão do espirro, por exemplo, entendeu? Eu Então, vi estudos com modelagem matemática com isso, pois tá? é, mas tinha muita coisa assim que, cara, realmente era algo que a Muito bom, pressão, né? não, a pressão para resolver era muito grande, né? Então, era algo que, mas lembrando, que você fizer o básico bem feito, né? Você começar a fazer uma seleção de quem é grupo de risco, você fazer, obviamente, o distanciamento, né? Mas distanciamento correto. Pô, ó, coloca uma ali, outro lá, outra aqui, né? Fazer aqueles triagem de sintomas antes da entrada da pessoa, treinar a pessoa para a aderência de respostas corretas e tudo mais, isso funciona bastante. Mas voltando na questão da NR14 lá, desculpa, na NR15, anexo 14, a gente tem essas duas divisões ali e muita interpretação, né? Muito, Então, muito. e ao mesmo tempo, também dentro dessa questão, tinha o auxiliar de limpeza, o pessoal que trabalha com limpeza. E agora eu vou falar não só de hospitais, mas uma limpeza mais ampla, né? Quando a gente chega lá, que o pessoal começa a falar de banheiro, né? É. Cara, Isso é um é assunto um muito bom de pega para... falar, Exatamente. Então, né? assim, começa a falar sobre a percepção de adicional no auxiliar de limpeza ou auxiliar de serviços gerais aí, que é um outro nome que nem existe. Se você É. colocar lá no CBO, Gerais não de quê, existe. né? Geral do quê? Pode Né? ser de produção, Exato. Auxiliar civil, pode ser obra, administrativo, pode ser qualquer entregador de coisa. papel. Exato. Então, assim, já começa aí o bololô, já começa aí o problema. É. Auxiliares gerais. Tá, mas qual que é a atividade que ele realizava? Qual a atividade real dele, Não, eu né? já vi perícia. Ele Não, mas ele é auxiliar aprescrita. gerais. Eu falei assim, doutor, mas É. qual que é a atividade que ele fazia? Aí ele era contínuo. E ainda tem essa manobra, né? Tem, porque Isso mesmo. acontece que tem empresas que contratam pessoas e colocam pela grade salarial, às vezes no mesmo cargo, na mesma função, mas com atividades diferentes. Mas e aí? Aí a gente, por exemplo, a importância do assistente técnico. Você chega lá, eu tinha auxiliares gerais que recebia insalubridade e tinha outros que não. É. Correto. Mas Mas vamos ver a atividade. é porque é atividade. Um era Um era administrativo, o outro era sim, banheiro de fazia produção, banheiro de shopping. banheiro shopping, de faculdade. Exato. Então, o que acontece? Ali, a gente tem uma percepção, começa desde o início, né? Mas vamos colocar que a pessoa seja auxiliar de limpeza, para a gente nem entrar na questão Certo. auxiliar de gerais. Ok. Aí tem a questão de grande circulação, de pouca circulação de um banheiro, por exemplo, limpeza de banheiro, que é um ambiente que no risco biológico entende-se, muitos entendem, que a percepção de risco biológico ali em grau médio, grau máximo e tudo mais. É. Aí chega aquela questão. Ah, é porque o banheiro é o início da galeria de esgoto. Porra, quem fala isso, eu trabalho com empresas de saneamento. Você é um engenheiro ambiental, também trabalha e trabalhou comigo também em empresa de saneamento. A pessoa que fala que a equiparação de um banheiro é igual de uma galeria de esgoto, não tem conhecimento. nunca foi numa galeria de esgoto. Então botar no Google lá, galeria de esgoto. Põe ali a você vai foto ver o de uma que galeria é. de esgoto, o que que é? Você entra né? em pé dentro de uma galeria Exato. ali, com escoamento de resíduos sanitários. Exato. Número 2. Aí tem aqueles caras que tentam invencionismo, falam assim, mas é porque a latrina é o ponto inicial da galeria de esgoto. Só começa a galeria de esgoto com a privada, com a latrina, com o vaso sanitário. Aí eu falei assim, gente, peraí. A gente tem que analisar aqui o risco biológico, né? Então, assim, e a limpeza dele. Então a gente vê, e daí tem a questão de circulação. Quantas pessoas usam? Ninguém usa esse banheiro. É um banheiro isolado. Só ele limpava esse banheiro eventualmente. Eventualmente. Verdade, verdade. Então, se a gente seguir o rigor da lei... Não tem como fugir. A NR15, anexo 14 é claro, né? Lixo urbano, parênteses, se abre. Coleta e industrialização. Fugiu disso a procedência maligna. Aí já entra no campo do achismo, né? Temos algumas súmulas que tratam, por exemplo, a 448, que fala sobre essa condição da limpeza, não só da coleta de lixo, mas nós não somos operadores do direito. Né? Aprendi isso com um grande amigo meu. Né? mas novamente... Vamos ser até 15, 14, né? Mas o que acontece?
Isso quando o perito do juiz, né? Mas tem, eu falo bastante para a pessoa focar muito mais no que a lei fala, para a gente não entrar nos achismos. Mas também tem dentro da lei o artigo 473 que fala assim, todo e qualquer situação para convencimento. Então, assim, gravação, você pode... E quando você fala todo, pode ser uma orientação jurisprudencial? Pode. Se eu tiver como assistente técnico, eu uso tudo. Tudo ao meu favor. Porque lá eu sou tecnicamente e ético parcial. Mas eu vou usar a meu favor. Está na lei? Tem regramento? Tem estudo? Eu vou usar. Né? Mas sendo ético, né? E muitas vezes, por exemplo, vou falar um pouquinho de saúde, tá? Na questão medicina. Muita gente fala assim, não tem nexo. Não, você como técnico, assistente técnico, se às vezes você tem nexo, beleza, tem o nexo. Não vai discutir se tem ou não tem nexo. Tem gente que quer eliminar o nexo. Né? Não, porque eu tenho que eliminar... Tem que entender o que é primeiro. Não, exatamente. Aí o que acontece? E muitas vezes ali, o seu trabalho não é para ver se tem ou não nexo. Porque tem o nexo. Né? Você foi lá, bem fundamentado e tudo mais, o cara quer bater e não tem nexo. Você vai focar e diminuir o dano. Ainda tem outro cenário, Leonardo. Para que você for ver antigamente, antes da revisão do novo advento do PGR, que substituiu o do PPRA, você percebe que houve uma descrição nova do que é o risco biológico. Então, antes você tinha aquela descrição lá da NR9, risco biológico, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, entre outros. Agora, a norma atualizou essa descrição. Ela faz a previsão dos micro-organismos com possibilidade de causar dano. Tá? Se vocês estiverem aí, dá uma lida lá na NR1, pesquisa, vocês vão perceber que a descrição agora ela está um pouco mais enxuta, né? E há possibilidade agora de prever a exposição ao risco biológico se houver dano. Se não houver dano, você ainda pode ausentar e dizer que não há um risco biológico ali, né? Que eu acho que para essa revisão ainda vai dar muito o que falar, porque isso ainda está no campo ainda da percepção de risco do profissional, que às vezes não é boa. Exato. Não é? Bom, você falou sobre percepção de risco. E a gente vai continuar no auxiliar de limpeza, mas você levantou uma bola de regramento que o pessoal não sabe nem onde que fala que tem insalubridade. Né? Eu tenho uma empresa, como que eu saber se eu tenho ou não insalubridade? Existe o laudo de insalubridade. Ele é um serviço para você implantar na sua empresa. Ali, você vai ver se você vai pagar embasado em algo, né? Eu não estou falando nem de convenção, que também tem força de lei para a questão de adicional, tá? Mas estou falando assim, vamos supor que tem o laudo de insalubridade. Você vai pagar a insalubridade? Não é no achismo, não. Você tem que tá lá um documento que te embasa para o contador, para orientar o seu cliente, para o próprio empresário, para o contratante. É você fazer um laudo de insalubridade. E ali é falado, mas o LTCAT muitas vezes substitui. Sim, se for feito muito corretamente, né? São normas diferentes. São normas diferentes. Uma questão é previdenciária, para aposentadoria especial. Outra coisa que a gente fala sobre INR, o pessoal mistura demais. Né? Mas assim, você usar também só LTCAT, que é um documento previdenciário, para questões ocupacionais, que é da norma NR15, são coisas que são correlatas, mas são diferentes, são destinos diferentes. As conclusões diferentes. Conclusões também diferentes. Pode ter alguém que tem a aposentadoria especial e aí mesmo a gente não tem insalubridade. Exato! Exemplo disso, aqui fugindo do termo ruído. Ruído é convencionalmente hoje acima de 85, né? Tinha aquela área lá que já agora na instrução 128 foi alterada. Se não tiver acima o ruído de 85 decibéis, manda pagar, independente da medida. Aí a aposentadoria especial, o camarada tem que ser aposentado. Agora, quando você olha para a NR15, ela te dá a previsão de neutralizar com um abafador, um plug. X então, decibéis reduzidos. Olha só como que também é difícil para o profissional de saúde e segurança entender essa diferença. Exatamente. Saber que há conclusões diferenciadas, né? Exato. Então, assim, você falou, você coleciona pós-graduação, eu coleciono formações, por quê? A gente vende a interpretação correta, ou pelo menos que a gente acha ser correta, do nosso serviço. Né? Então, assim, o empresário, eu vejo muito, por exemplo, recentemente, nós fomos contratados, o cliente veio para a empresa, uma universidade. E ela pagava insalubridade para todo mundo. Você lembra disso?
Era muita gente. Economizar uma grana Era deles uma lá, né? universidade de saúde, tinha muitos cursos de saúde, Trabalho legal muitos ter cursos feito. de saúde. Foram 4 meses trabalhando nessa universidade, né? Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Os números provam que o investimento valeu bem a pena. Não, ele se pagou no primeiro mês. No primeiro mês. Impressionante, né? Então, o que acontece? Aquele Impressionante. valor que ele pagou, que não foi um valor pequeno, né? Ele judicialmente foi acionado e falou assim: vamos aproveitar. A gente estava com um assistente técnico para um caso, e esse caso virou um negócio muito maior na questão de arrumar a casa, porque ele pagava, e detalhe, ele já pagava algo que não dava. Isso é o que acontece. Vamos ver se eu consigo Cenários lembrar assim de o cenário impressionantes, qual né? era. Um administrativo lá de uma recepção receber insalubridade. Exatamente. Então, assim, e nada a ver com o ambiente, nunca entrou num ambiente que era insalubre. Verdade, né? verdade, verdade. Então, assim, e era um funcionário, era uma empresa que tinha em torno de 600 funcionários, e Verdade. assim, a gente reduziu Várias unidades, né? várias unidades, a gente reduziu consideravelmente a folha de pagamento daquela E pessoa. dentro de embasamento técnico, E trabalho embasamento, legal. Né? daí, óbvio, Nós assinamos os documentos, né? Não vamos dizer, exatamente. temos o nome a zelar, então realmente foi um enquadramento que foi feito no passado sem. E foi Talvez seguindo. por medo também. Exatamente. Né, Léo? Ah, não Vamos vou pagar, tirar, não vou não mexer nesse tenho. vespeiro, não vou mexer nesse. Cara, aí que acontece. E outra coisa que tem agora também é a questão do e-social, né? Que muitos documentos a serem colocados, tem a questão ocupacional, tem a questão previdenciária, a questão receita, tudo numa mesma plataforma, e aquela fiscalização é online. Né? Uhum. Então, aquela percepção que você fazia, eu acho que tem salubridade, se não está embasado, vai chegar no momento que a pessoa vai querer se aposentar, por exemplo, e nem não tem o LTCAT, não tem o documento ocupacional de salubridade, paga a percepção de adicional sem fundamento algum, ou não paga nenhuma percepção de quando deveria pagar. Então, assim, começa a estreitar certas cobranças documentais de regra que a pessoa não tem, ou tem e está Você pagando. levantou uma bola, Leonardo, que é muito mais humanizada do que técnico. Por quê? Você pega um trabalhador que contribuiu com suor do rosto e contribuição também mensal no INSS durante 30 a 35 anos. Está lá com seus 60, quer aposentar, vai pedir o PPP à empresa. A empresa já tem uma dificuldade, a maioria, de fornecer esse documento, porque não tem lapso temporal de guarda de documento, não sabe onde isso está, e quando vai fazer tem que juntar tudo e não tem ninguém que faça bem feito, né? O profissional de saúde tem dificuldade de fazer isso de segurança. Não são todos que fazem um PPP de 30 anos de retroativo, bem feito, fundamentado, né? Muitas páginas para você extrair essas informações. Chega lá no INSS, quando ele entrega esse PPP, o que acontece? O analista normalmente vai consultar o sistema e percebe que não há contribuição para especial, para ele se aposentar ali com 10 anos a menos de contribuição. Aí você percebe como as empresas, eu acredito muito que algumas sem a intenção nenhuma, outras realmente fazem intencionalmente, realmente agora está prejudicando o trabalhador, porque agora ele não consegue mais se aposentar. Trabalhou acima com ruído, com risco biológico, e agora? O INSS nunca recebeu esse dinheiro para olhar para ele e falar assim, para mim te aposentar agora, E agora, eu como vai preciso ter recebido. Exato. Como que eu vou te... 10 anos a menos, quem pagou essa conta? Exato. Né? Não, aí o que acontece? Por isso a importância também do advogado previdenciário, de trabalhista, para ele poder orientar essa situação. Mas voltando agora no auxiliar de limpeza, né? Então, a gente já colocou que a gente não vai nem colocar a questão de auxiliares gerais, que é o mais comum que a gente vê. Foca auxiliar de limpeza, limpeza de banheiro. Né? Aí tem lá grande circulação. E o que é isso? Me diz. O que é grande Onde circulação? está escrito isso? Não é? Aí o que acontece? Aí você abre uma margem para interpretações. Não, porque grande circulação, não dá para equiparar com escritório, com shopping, né? Mas tá, e no shopping, quanto que é a circulação? Dentro do supermercado também, a gente faz bastante supermercados. Tem um ambiente que é para funcionário, tem ambiente que é para consumidor. E aí, quem lava esse banheiro? Quem limpa esse banheiro? Quanto que é utilizado esse banheiro? Tem câmera filmando quantas pessoas entram e saem? Né? Então, assim. Complicadíssimo isso. É um vazio que a norma deixa e abre espaço para interpretações do mais. Assim, se você for direto na NR15 e Annex 14, ela nem fala sobre volume, você está citando a súmula. Exatamente. Que é mais uma ferramenta para auxílio da gente. Mais uma ferramenta para convencimento. Mas deixa isso de lado, fica na NR15 e Annex 14. Ela não fala sobre isso, ela fala sobre tempo de permanência. Exato. Contato permanente. Exato. O que é contato permanente hoje no Brasil? Sim, e habitualidade, permanência.
que é isso? Nós tínhamos uma lei, que era a 3311, que falava o que é eventual, o que é intermitente permanente, né? Se não falha a memória, é até 30 minutos durante o dia, não se repete todos os dias eventual. De 30 minutos a 6 horas por dia intermitente, acima de 6 horas permanente, né? Mas essa norma foi Revogada. né? O que você usa? Atualmente você só tem, que não é trabalhista, é previdenciária, que é o decreto 3048, e a IN 128, que faz previsão do que é contato habitual permanente, que ela diz que tem que recorrer todos os dias, independente do tempo. Exato. Aí. É habitual. Ela até cita que é indesassociável à atividade. Ou seja, você mexe com aquele produto uma vez ao dia, é habitual. Se mexe 1 hora por dia, é habitual, não interessa. Se faz todo dia, é habitual. Então, para nós, que já temos aí, sei, quase 15 anos de estrada, eu tenho quase 12 anos, é muito mais fácil de a gente entender isso, que a gente já vem apanhando e aprendendo durante esse tempo. Você olha os meus laudos de 10 anos atrás, Você chora, né? eu falei assim, Eu falo gente, assim, quem escreveu não isso é aqui não fui possível, eu. não é possível. Não. Aí você, não, mas isso mostra também a Tipo, tem evolução. como, Cara, né? eu acho bonito que, por exemplo, eu olho os meus laudos e os meus pareceres técnicos de 10 anos atrás, são uns. Mas você mostra que, cara, eu tinha aquela gana de, Eu não tenho tantos erros, não, porque né? quando eu não sabia, eu copiava de gente muito boa. Aí, né? cara, aí eu olho assim, Né? o meu laudo hoje, fala assim, gente, é muito mais personalizado, individualizado, muito mais embasado, que, por exemplo, quando você, e não só em regulamento legal, né, mas a gente vai, quando a gente vai para referencial bibliográfico, vai para interpretação de estudo científico, porque nada mais somos do que cientistas aplicando o que a gente sabe. Verdade. Ou seja, a gente aplica ciência. Vai E uma aplicando. coisa que um grande amigo fala assim, ó, a ciência não está nem aí para sua opinião. Fato. E outra coisa, se Verdade. você opinar de forma pessoal dentro de um processo, de um laudo, né, pericial, é impugnado. Você não tem que opinar porcaria nenhuma, entendeu? Então, assim, você tem que comprovar. Perito prova, né? Então, assim, eu acho que ele deve receber. Pô, já impugno isso aí. Quando eu vejo muito laudo assim, tá? Muito aventureiro colocando. Eu acho, não, ele tem que receber sim. Mas por quê? Porque eu acho que tem que receber. Porque eu acho que é. Porque eu sou. Aqui eu represento o juiz. Assim, meu amigo, você é auxiliar da justiça. Léo, eu peguei um perito uma vez. Sabe por que ele mandou pagar? Porque ele achou que era quente o ambiente. Ele não mediu, fez nada. Era uma perícia lá de salubridade e calor. Ele falou, não, aqui é muito quente. Quente o quê? O que é quente? O que é quente pro Léo? Exato. E o que é quente para mim? Né? O que é frio para você é subjetivo. Isso. Então, a gente pega muita coisa aí nesse cenário de perícia que foge do padrão técnico. Muito. Tem que estar escrito, memória da norma. Muito. NR15 anexo 14, é insalubre aonde? Como? O que é permanente? Exato. Aí você defende a sua tese. Exato. Né? Como a norma também não diz, ela também não diz que você não pode falar. E eu acho bonito, por exemplo, tenho muitos amigos peritos, né? E assim, muitos mesmo. E a nossa relação, em geral, é de urbanidade. Salvo. E geralmente, quando não é aquele cara que é muito inseguro ou quer aprontar, né? Ou quer fazer, garantir honorário e tudo mais. E o que acontece? Ou aqueles caras que, por exemplo, eu lembro uma vez que você me ligou e falou assim, pô, Léo, o cara não tá deixando eu entrar aqui na perícia. Né? Não tá deixando eu entrar. Eu falei assim, faz o seguinte, começa a filmar, e vou assim, ó, de acordo com o artigo 473, eu estou filmando a perícia a partir de agora. Eu lembro que você falou assim, fala para ele que você vai chamar apoio policial, você lembra? Eu lembro disso. Aí eu falei, ó, doutor, o senhor é um auxiliar da justiça como eu, sou um colega de trabalho, você... sou parte interessada do processo de confiança. Tô lá no processo. Se o senhor não deixar eu participar, eu vou chamar apoio policial pro senhor. Aí ele foi e abaixou a guarda, né? Exato. Então, assim, e a gente teve 2 perícias com ele nesse dia, né? Exatamente. Meu Deus, quando ele me viu na outra, ele, você aqui? Aí eu, pô, rapaz. Mas o que acontece? Quando o cara não deixa você entrar, e você é uma parte, como você colocou lá, que é participante. Não deixa você entrar na perícia, ele no mínimo já está cerceando, né? Esse tema que você está trazendo ele não está sendo imparcial. Não está sendo imparcial. É tão relevante porque eu estou falando agora de comportamento de ego, né? O ego só serve para você se sentir bem, né? Mas o ego tem que ser colocado no lugar dele. Então, às vezes, o perito nomeado, ele chega nas empresas, na reclamada, com a sensação de autoridade e autoritarismo. Ele acha que é o juiz. Nós já tivemos caso do perito falar, eu sou o juiz.
Pois é. né? Você sabe o que eu estou falando. É. Então, é muito complicado para você que de repente vai estar como assistente técnico lidar nessa situação, não é? Então, o ego, ele vem com a carteira de perito, é nomeado, ele acha que pode Pois entrar na é. empresa sem dar um bom dia, sem passar na portaria, andar em todos os Você quer ambientes. ver, para mim, a É, maior prova é um de ego e problema. vaidade é o cara usar distintivo de período judicial. Eu já vi. Não faça isso. É, Isso aí é uma grande é besteira que você está bobagem fazendo, isso. cara. É bobagem. Não tem Isso aí, sentido nenhum, né? zero sentido, não tem em É, lugar não nenhum tem. isso escrito. Você vai passar vergonha, vergonha. Sabe a questão de vergonha Como é que não há alheia? homologação para esse tipo Você de pega crachá? os caras técnicos. Eu conheço cara que vários, e os meus colegas sabem, o cara escreve livros e mais livros, e você olha para a pessoa, ele está de calça jeans, camisa polo. Eu lembro uma vez que eu fui numa perícia dentro de um CTI de erro médico. E uma grande instituição, eu sou assistente técnico, uma grande instituição hospitalar. E realmente tinha ali indícios de erro médico. E aí o que acontece? Dentro da técnica, e para o médico, uma das perícias mais difíceis não, mais complexas de se fazer como assistente técnico e perito é a de erro médico, tá? Então o que acontece? Porque envolve uma porrada de guideline, complexidade, mais interpretação. Bom, e eu cheguei para ver o ambiente, onde tinha acontecido, precisava conhecer lá o rito que foi, porque envolvia questões de transferência, mobilizações e tudo mais, que envolvia lá. Eu queria saber como era que era feito. E chegou lá, eu sempre estou ou de camisa polo, ou máximo a camisa social, porque é o meu jeito, sempre foi meu jeito, então, o pessoal me conhece dessa forma, e assim, isso não me faz mais ou menos. Obviamente, eu tenho em ambientes sociais que pede a questão formal, vou de terno, vou de gravata, mas eu estava num ambiente de visitação, né? Obviamente, eu estava paramentado e ponto. Eu chego lá nesse ambiente, o tal colega médico que tinha supostamente cometido o erro médico foi chamado por o diretor dessa instituição que estava do meu lado. Falou assim, pô, Léo, então, ó, o que aconteceu aqui e tudo mais, como você acha? Tá, vamos por essa estratégia, vamos fazer isso daqui, não vejo que a gente pode usar isso. Peraí que eu vou chamar o fulano, doutor fulano. Chegou o doutor fulano. Então, chegou de gravata, tenta pra você ter gravata, paletó não, jaleco, né, todo paramentado. Aí começou, juro pra você, falou assim, quem que é o assistente técnico aqui? Aí o diretor ficou calado. Aí aí ele começou a falar, então, o doutor Leonardo, é ele? Eu falei assim, ele? Assim mesmo. Eu falei assim. Aí começou a querer jogar regras. Aí eu falei assim, quer ver? O erro médico aqui, ele inicia pela vaidade do cara, né? Então é aquela pessoa, como você acabou de falar, É que uma se coisa acha o juiz, verdade. ou que ele se acha que está acima das convenções médicas, dos guidelines e tudo mais, e começa a fazer situações de que ele se acha tão importante que tudo que ele for aplicado vai dar certo. Então ali eu já percebi, daí eu falei assim, ó, Complicado, né, o Leonardo? próprio diretor tomou as dores, porque assim, cara, eu tô ali para fazer o meu. E o pessoal sabe o quão técnico eu sou. E assim, eu gosto de estar aderente à tecnicidade. Gosto, porque foi o que me trouxe até hoje, estar aderente à E é o técnica certo, e é o ao bom senso. mínimo, é o É mínimo, o mínimo. Leonardo. E o que acontece? Aí eu, vou dar uma palavra, eu caguei pro cara naquele momento ali. Assim, vi que não ia contribuir, ele já me respondeu o que eu queria. Mostrar que ele não estava aderente a guideline nenhum. Ele fazia o que ele achava porque ele se achava o suprassumo da medicina. Ponto. O diretor tomou as dores, também médico, colega, trabalha já comigo há muito tempo, como eu como assistente técnico para eles ali, já convertemos muitas empresas, muitos casos, né? E ele tomou as dores e falou assim, meu amigo, esse cara que está aqui, que não está paramentado igual você, que por um acaso o senhor dentro do ambiente de CTI não está adequadamente vestido, já deu a primeira no cara, né? É o cara que vai te salvar. É o cara que vai me salvar como instituição, né? Porque assim, ele está analisando tecnicamente dentro do rito processual aqui se o que você cometeu foi erro ou não.
Então, assim, antes de você ficar com essa pompa toda, Deu uma né? nele Mas boa, deu uma dele merecia. na frente da equipe dele, tudo mais. Mas é aquele negócio, cara. Quando você falou do juiz, quando o cara se acha o juiz, é uma questão de esse ego mal massageado aí que a pessoa tem, é uma baixa estima e quer colocar um escudo. Ele não é juiz nenhum. Lá ele é auxiliar da justiça, ele tem que ser técnico. Ele quer, o juiz quer uma opinião técnica e simplesmente técnica, bem embasada, para ele tomar uma decisão em cima do que ele for escrever. Né? Ele não é juiz de Você nada. está falando disso, depois, quando você pega o laudo, você vai, no final do processo, você entende por que ele quis reprimir você. Então, nesse caso que eu passei, por que ele fez isso? Ele não queria a minha presença como assistente técnico, ele sabe que é ameaçadora. Ele também não queria a presença do advogado. Quando ele mandou o laudo dele final, que eu fui ver o laudo, Leonardo, por favor. Papel de pão. Duas Sem conteúdo nenhum. não tem conteúdo, não tem nada, não tem técnica de nada. Aí você percebe que ele deve fazer um monte de perícia por aí, se achar o dono da verdade, o que ele escreve por ser perito acaba passando porque não tem o Leonardo, não tem o Thiago, não tem os amigos aí que estão aprendendo. Pois é. Então daqui para frente, todo mundo saiba disso, né, Léo, que tá aqui. Exato. Tem todos os problemas técnicos, mas também tem um fator humano, com certeza, né, que vocês têm que saber lidar com isso, que não é simples. Eu acho que o recado está dado. Esse pessoal que se julga juiz da causa, não é. Dono da verdade, não é dono da verdade. Não está aderente às normas, obviamente. Os seus elementos de convencimento ele pode passar por todos, mas fique sempre aderente à norma, né? Que tenha como base principal a norma. Qual que é a opinião para você a opinião que vai ser emitida tecnicamente, né? Embasar tecnicamente, emitir opiniões pessoais, né? E coloque todo um rito técnico dentro do seu laudo, porque ali decide muita coisa. Você pode quebrar uma empresa, você pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Então, assim, se você coloca uma forma inadequada ali, né? Então, fica aí a dica para todo mundo. Esses assuntos polêmicos aqui é o que nos fazem e nos sustentam, verdade, né? Porque, assim, esses assuntos polêmicos são os maiores pontos de contratação de assistência técnica, né? São os maiores pontos também de nomeações e designações como perito judicial. Então, eles têm que existir para esse mercado existir, né? E muita coisa está sendo pacificada, né? Tecnicamente. Só que você ainda pega os aventureiros aí que inventam. A gente vai fazer assim um briefing em resumo que eu acredito que todo mundo tenha que ter atenção na NR15 e anexo 14. Eu falaria do tempo de permanência, que a norma cita, para ter muito cuidado na hora de você definir isso. Saber o que é habitualidade, o que é frequência. Saber diferenciar bem essas duas questões, o que é todo dia e o tempo disso quando dura. Intermitência, né? Sem falar sobre análise de risco biológico, que você dá uma lida lá na NR32... se a gente vai entender um pouco melhor como funciona, né? O que é a virulência, o que é a patogenidade. Patogenicidade, exatamente. Não é? Para que a gente entenda melhor esse cenário. O que é um vírus, né? Você pegar a estrutura molecular de uma bactéria, o vírus é infinitamente menor do que ela. E quais são as que são mais recorrentes no hospital, no cenário, né? Exatamente. A gente fala também da CCIH, que é importante ver que às vezes você tem a correlação de nexo, se aquela infecção foi ou não por aquele tipo de patógeno que está ali. Que é pouco conhecido pelo pessoal da segurança do trabalho. Exatamente. Vai fazer qualquer documentação, você tem que ir nesse setor, né? Para poder chegar nesse time da decisão. Então, eu falo porque pontos que normalmente nós temos sempre maior atenção, né, Leonardo? O tempo de permanência, a norma diz, tem que ser permanente, a gente sempre dá muita atenção a isso, que é permanente, é diário, como que a gente vai definir isso, né? Essa estratégia, né? Conduzir bem essa situação e ser fiel ao que está escrito. É exatamente isso. Sem pôr e sem tirar. Tá? Exatamente isso. Está escrito, tem relação, se notar, né? A norma abre até um parênteses lá quando fala profissional somente técnico. Aplica-se unicamente somente a profissionais técnicos. Aí você fala assim, bom, quem são essas pessoas? Exato. Né? Então, Tiagão, é uma norma bem pesada aí. Eu acho que esse pessoal ganhou aí uma consultoria gratuita aí. Se não deu like, pô, dá um like aí.
comenta, Dedo lá, participa, né? Compartilha para alguém que faça sentido receber esse conteúdo de vídeo. Inscreva-se. Nosso canal está crescendo, hein, Igão? Você viu aí? Já temos vídeos aí que já bateu os milhares de views. Estamos crescendo aí percentualmente muito bem, né? Muito O bom, projeto muito bom, está muito bom. iniciando. Gostei muito. Ele é ainda incipiente, tem menos de 4 meses, né? E começa um crescimento de pessoas engajadas, todos que são que olham ali, começam a dar toque, olha, Léo, porte-se assim, fale isso, para com esses seus maneirismos e tiques aí de falar. E eu escuto todo mundo, hein? Aderindo a isso. Tá aderindo a isso. Pra gente também. É novo, exatamente. É uma migração, estou aprendendo com vocês aqui, mas é bom que o pessoal está gostando. Eu quero te agradecer. E detalhe, se vocês gostarem, se for um vídeo bem visto, a gente faz uma série. Agora você conhece o caminho de casa aqui, Show, ó, né? né? Você vem pra cá e te monta aí o NR15, vai no NR6, vai dando os anexos todos aí e monta a série toda aí pra galera. Tá certo? Tiagão, muito obrigado Eu por que agradeço, ter Leonardo. vindo. Sou muito fã do teu Você trabalho. bloquear o seu tempo. Eu costumo dizer que o Leonardo é um médico dos médicos, né? É bom, é uma pessoa que realmente é detentor de conhecimento, a gente percebe isso, né? Eu conheci dois médicos muito bons, né? Um foi uma amiga minha que me formou, fui estagiário dela, depois você. Você é uma pessoa que sempre quando eu tenho dúvida, você é o cara que tá com a resposta na ponta da língua, né? Muito obrigado. Você sabe que você é um cara diferente eu mesmo. faço de boa fé porque eu gosto de fazer, de ajudar, de dar sempre. E aprendo muito com vocês também, sabe disso. Sempre estou lá perguntando, questão de engenharia, tô com dúvida. E uma coisa, quando você falou dos peitos, me dá muito medo. Quem sabe tudo. O cara que sabe, o cara que não pergunta nada. Tem um remédio certo já tem, exatamente. Isso aí, uma pessoa, eu acho assim, você tem que sempre aprender. Quanto mais você estuda, você fala assim, gente, eu não sei nada sobre isso. Verdade, Você vai estudando, vai puxando o filho, cara, começa a criar coisa nova, vai abrindo. É igual uma lanterna. Você acha que está sabendo tudo com uma lanterna, quando começa a acender a luz maior, você, é isso tudo? É verdade. Você não sabe nada. Né? Às vezes, para quem está te assistindo, tem interesse de trabalhar com perícia, não sabe como funciona, né? Dentro de todo esse conteúdo que você está trazendo, eu sempre digo que a oportunidade mora dentro do movimento. Então, se você está aí e não sabe muito, começa a dar pequenos passos, que algumas oportunidades acontecem em movimento. Então, você já está aqui assistindo, vocês já estão acompanhando, daqui a um mês consumindo esse conteúdo, eu acredito que você já tenha condições ali de começar já a pensar em fazer uma perícia como auxiliar de um assistente, se junta com um amigo seu que faz perícia. E outra coisa, né? Hoje, nessa área de informação... Tem muita gente ruim começando sem ter essa informação que a gente está tendo aqui. Exato. E outra coisa, aproveitando o gancho aí, estão abertas as inscrições aí para a minha mentoria, Vivendo de Perícias Médicas. Estão vivendo, e também tem a sua mentoria, né? Operação Destrava. Operação Destrava. Então, assim, gente, a gente vai colocar aí nos nossos comentários aí o link para cada uma das mentorias. Você, médico, quer iniciar na perícia médica, mas está com insegurança técnica, sobre o rito processual, como fazer, o mais fácil é você trilhar caminhos que já foram trilhados por alguém. É pegar a minha experiência aí de mais de uma década com perícia judicial e pisar nos mesmos moldes onde que eu obtive êxito. Eu vou te mostrar também onde eu errei, né? Então, assim, isso acelera demais o seu potencial de ganho, o seu potencial técnico, e assim, é o que eu gostaria de ter feito há mais de 10 anos atrás, né? Isso acelera demais o potencial. Uma palavra chamada mentoria que muda toda a regra do jogo, porque se você grava um curso e entrega uma coisa, a mentoria é diferente. Você pega na mão e leva. Exatamente, o direcionamento todo. A pessoa tem acesso a você, liga para você, tira as dúvidas, lá na mentoria é assim também. Tem gente que me liga de manhã, à tarde, à noite, e eles estão conseguindo andar, abriram suas consultorias, estão vivendo já de consultoria de saúde e segurança. A mentoria é diferente, Leonardo. Muito diferente. Você realmente dá um acesso ao aluno de forma muito mais rápida do que eles comprarem um curso. Exato. E ficar vendo só você pela tela. Quantos cursos você tem que ser um pastor de duas, três aulas? Se abrir a minha plataforma lá de compra lá online. Pois essa é a diferença. A mentoria não. Lá a gente tem um grupo que até vale muito nessa mentoria, o próprio grupo tira dúvida. O que acontece? Lá eu tenho gente cascuda na parte de perícia médica que está lá para fazer ajustes finos, por exemplo, no trabalhista, ajustes finos no previdenciário, ajustes finos na parte securitária, mas é um AIS em outras áreas. AIS. O que acontece?
é colocado uma pergunta lá, o próprio colega já responde, eu às vezes nem, eu falo assim, ó, às vezes nem eu sei a resposta, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, eu vou lá e pergunto, realmente, não tem como saber tudo, mas eu falo assim, a gente agradece porque a gente engrandece também, perfeito? Pessoal, Bom, isso aí. se vocês Obrigadão. gostaram, aí segue lá o engenheiro Thiago Quirino nas redes sociais. O Igão vai colocar na descrição do vídeo a rede social dele, né? Também está lá no @medleo. Sigam a gente ali. Então, muito obrigado pela sua audiência. Show. Novamente, muito obrigado. Obrigadão Parabéns aí pela sua trajetória. E, pessoal, te espero no próximo episódio. Partiu. Bora.